Então, Beleza. Silvia, tudo bom? A gente já vai Tudo começar. bem. Tá bom. Beijo, tchau. Outro. Gente, boa noite, são 8h30. Esse é o nosso encontro do dia 22 de março. E eu gostaria de falar para o pessoal para manter o microfone fechado e aqueles que tiverem facilidade e a disposição de abrir a câmera, o Marlon sempre gosta de estar vendo o rostinho de vocês, tá bom? Então, se vocês puderem e quiserem, vocês abrem somente a câmera e deixam o microfone fechado. E aí, se vocês quiserem interagir em algum momento com o grupo, eu peço que vocês me mandem uma mensagem privada no WhatsApp, que aí eu estabeleço o horário de vocês para estar falando com o grupo, tá bom? Então, tenham um bom estudo a todos. Marlon, eu passo a palavra para você, querido. Como estão todos? Fabrício, acho que o seu áudio está aberto. Ok. Então, contextualizando, semana passada a gente estava no meio de várias reflexões de como o autodescobrimento ele pode ser móvel de transformação moral, também no sentido do auto-amor, né? Deixa eu só desligar essa música. No sentido do auto-amor, porque a gente conseguiu perceber com mais facilidade o autodescobrimento, nos aproximando do próximo, na medida em que eu reconheço as minhas limitações, a minha pequenez, as minhas dificuldades, e com isso eu compreendo, tolero, respeito com mais facilidade o próximo. Na medida que eu reconheço a minha pequenez, então, naturalmente eu reconheço a grandiosidade de Deus. E, por fim, o nosso desafio foi pensar como o autodescobrimento influencia no auto-amor, porque muitas vezes nós começamos a enxergar alguns elementos da nossa personalidade e isso gera culpa, ou isso gera um mal-estar, uma sensação de decepção, de outros constrangimentos, quando nós começamos a nos perceber. E aí o que a gente foi pensando na semana passada é que o egoísmo, que é a nascente de todos os males, é que causa esses desconfortos todos. Então, a culpa, ela existe na medida em que eu reconheço as minhas limitações, porque há por trás dela uma expectativa muito alta de que eu tinha que ser lindo, de que eu tinha que ser maravilhoso, de que eu tinha que ser melhor do que os outros, de que eu tinha que ter meus temas resolvidos, de que eu tinha que ser um espírito evoluído. E nesse sentido, quando eu me coloco num lugar alto demais, então enxergar os meus defeitos é profundamente constrangedor e destrutivo. Mas na medida que eu vivo o processo de autodescobrimento, que eu entendo a minha pequenez, que eu vou enxergando os meus comprometimentos morais, a minha limitação moral, isso tende a me tirar daquele pedestal de exigências. Isso tende a me tirar daquela fantasia de espírito evoluído, de alma boa, nobre, perfeita, maravilhosa. E com isso, eu começo então a aceitar um pouco melhor, porque também compreendo que é o meu momento, também respeito o meu estado, também identifico que é a fase na qual me encontro. E eu digo que o processo de autodescobrimento permite a gente olhar para os mundos de provas e expiações e dizer, agora eu sei por que eu estou aqui. Porque antes, com todas as ideias que eu tinha a meu respeito, com toda a fantasia que eu construía a meu respeito, eu não entendia por que estava num mundo de provas e expiações com o predomínio do mal. Agora, quando eu começo a me enxergar, eu entendo por que eu estou no mundo de provas e expiações. Porque muitas vezes a nossa expectativa é de atitudes de mundos acima da regeneração, de mundos felizes onde predomina o bem.
E aí eu vou me enxergando e entendo por que eu estou na Terra, entendo a minha condição e entendo bem a descrição de Kardec quando ele fala que os mundos de provas e expiações são mundos inferiores, que nós estamos mais próximos do começo do que do final dessa caminhada evolutiva. E isso vai gerando uma acomodação positiva no sentido do sim. É isso que tem para hoje. Sim, isso é a característica que se espera dos mundos de provas e expiações. E a analogia que eu trouxe semana passada foi da professora que olha a criança da segunda série do ensino fundamental e aceita aquela condição e ama aquela letra garranchada e as conexões que a criança começa a fazer entre as palavras, embora o texto seja altamente precário perto de tudo que ela vai ser, mas ama aquele texto simples porque é o melhor que aquela criança pode oferecer. E isso nos abriu uma outra janela de reflexão, que é o amor a nós mesmos, ele vai estar diretamente relacionado com este o que é esperado de mim. Porque se eu vivo menos do que eu poderia viver, se eu me desenvolvo menos do que eu deveria me desenvolver, e eu estiver amando, e eu estiver feliz e satisfeito com isso, eu trouxe para vocês semana passada, isso não pode ser chamado de auto-amor. Isso é conivência. É conivência com o crime, é conivência com o vício. Existe alguma coisa errada. Porque a professora da criança da segunda série, que sabe do potencial daquela criança, e ela fazendo um corpo mole, não oferece o seu melhor, se ela aceita essa condição sem exigir mais dessa criança, sem motivá-la ou estimulá-la para o seu desenvolvimento, ela está sendo uma péssima professora. Então, nesse sentido, nós terminamos a semana passada com essa pergunta: como nós vamos entender aquilo que está ao nosso alcance? Porque o exigir demais vai gerar culpa, vai gerar decepção, desamor, vai gerar desentendimento interno. Mas o exigir de menos, ele gera um estado de conveniência ou ele gera um estado de estagnação que é contrário à lei do progresso. E ainda fiz uma analogia que quando você estuda Piaget, você consegue saber o que é esperado do desenvolvimento cognitivo de uma criança de 2 anos de idade, de 5 anos de idade, de 10 anos de idade. Nós temos algumas lógicas do desenvolvimento neuropsicomotor, do desenvolvimento da aprendizagem daquela criança. Nós temos vários estudos que falam dos processos de desenvolvimento. Agora, e em termos morais? Como nós vamos ter a segurança de saber que nós não estamos nos exigindo de mais e nem de menos? Disse para vocês, leia o Livro dos Espíritos, nem sabia que ia estar todo mundo em quarentena, fechado em casa, né? Agora, mais do que nunca, dá para rever todas as obras de Allan Kardec, dá para estudar toda a revista espírita, fazer um monte de anotação, um monte de coisa, porque nós temos que achar ali em Kardec o referencial daquilo que cabe ou não cabe para mim. Não vamos estudar Piaget e desenvolvimento moral de Piaget, porque ele não tem a perspectiva do espírito imortal. É em Kardec que nós vamos encontrar essas referências do que cabe e o que não cabe. E, em especial, já digo para vocês que a gente tem que encontrar nas leis morais, porque o capítulo de O Livro dos Espíritos, as leis morais, é o que melhor, né, define o comportamento esperado para o ser humano na Terra. Mas ainda ficamos com uma outra pergunta de semana passada para cá, que era da questão das cobranças, né? Como que nós vamos entender que uma cobrança ela é egóica no sentido das brigas do ego querendo ser maravilhoso, querendo estar lá em cima? E quando nós vamos entender que as exigências ou cobranças elas são as exigências do self, do Deus interno que diz: Marlon, agora você podia estar fazendo um pouco mais. Agora é birra.
Agora você está querendo se vingar do outro. Isso aí já não precisava mais. E vem uma cobrança dizendo, não tá legal esse jeito de ser, mas uma cobrança divina nos estimulando a um processo de desenvolvimento. Nós temos esse desafio. Como entender quando uma cobrança é do ego, que é essa dimensão imediatista e materialista, e quando esta cobrança é do self, é do Deus interno, dizendo, ok, não vamos exigir que se transforme em espírito puro, mas já podia estar fazendo melhor. Ficamos com esses dois desafios para o dia de hoje. Eu tenho aqui algumas anotações e algumas reflexões que queria desenvolver com vocês, mas queria saber se vocês pensaram, se vocês queriam compartilhar algum raciocínio, coisas que vocês estudaram, conclusões que vocês chegaram, para a gente ir juntando tudo isso. Alguém quiser fazer algum comentário, por favor, manda uma mensagem aqui no privado. Nós ainda temos uma hora. Todo mundo quietinho por enquanto. Paula, pode falar, querida. Então, eu faltei às últimas reuniões, mas assim, quando o Marlo colocou essas questões, eu abri no Livro dos Espíritos sobre as questões sobre o bem e o mal, e olhando a questão 631, né, quando Kardec pergunta, o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? E ele fala sim, quando crê em Deus e quando quer o saber, Deus lhe deu inteligência para discernir um ao outro. Então, olhando essa resposta, eu entendo assim que a minha fé em Deus, a minha fé, vai me ajudar a conduzir junto com a minha inteligência, e vai ser através do discernimento e através da tentativa, né, erro e acerto. Eu acho que a gente nunca vai ter uma resposta definitiva, não? De quando eu fiz o meu melhor. Mas uma vez o Marlo comentou que alguma coisa sobre sentir quando a gente faz um bem. Eu acho que às vezes a gente consegue sentir que a gente agiu certo. Então, talvez eu refletindo, vai ser utilizando também a minha intuição, aquilo que eu já consegui levemente acordar da consciência, né? E praticando esse discernimento. Essa resposta que a gente quer, né? Como entender, vai ser sempre na prática. Sim, acho legal isso que você trouxe, Paula, da inteligência, mas vamos somar com isso um mecanismo de defesa que Joana de Ângeles aborda lá no livro O Ser Consciente, chamado racionalização. Na verdade, é um conceito que Freud, que a psicanálise desenvolve, a racionalização, e ela vai dizer assim, esse é o mais grave, porque quando o ser está usando da intelectualidade para esconder e camuflar os seus próprios conflitos e o próprio mal que está dentro dele, né? Então, eu acho que faz super sentido isso que você trouxe, da gente usar da inteligência, a questão da fé, a questão de experimentar no dia a dia, né? Talvez
Somado a isso, você está trazendo a prática do silenciar para estar ouvindo, né, a consciência, mas queria só fazer esse anexo, assim, de que, por vezes, a nossa intelectualidade pode trair o desenvolvimento moral e nós criamos raciocínios para justificar o alimento do mal em nós. Vamos trazer um exemplo simples. A questão do perdão. Eu guardo mágoa de uma pessoa. Se eu silenciar e for ouvir com mais profundidade, talvez o self diga, ei, que isso? Dá pra gente relevar, pelo amor de Deus, também não precisa tanto, né? Você também fez um monte de burrada e tudo. Mas o ego pode se utilizar da racionalização para ficar olhando tudo que o outro fez, para comparar com as atitudes e dizer, mas eu jamais fiz isso para ele, ele não tinha o direito de fazer isso para mim. Isso é um mecanismo de racionalização. Eu estou me pautando num raciocínio que, na verdade, é um raciocínio furado. Porque, assim, eu só posso fazer o que o outro só pode me fazer o que eu fiz para ele? Não. Ele vai agir conforme ele quiser. Eu posso ficar ou não do lado dele, escolho ficar, contribuo para aquele desandar da situação. E quando ele me fere, eu tenho o que pensar e aprender com essa situação. Mas, ao invés de eu sair do centro, pensar o que eu tenho que aprender com essa situação, eu vou ficar pensando o que o outro fez e criando raciocínios para justificar que eu devo guardar mágoa. Fico criando raciocínios para justificar que eu devo reagir, que eu devo ofendê-lo ou que eu devo prejudicá-lo. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando trazer, mas que assim, né, não estou desdizendo o que a Paula está falando, porque faz muito sentido e tem fundamento, né, na obra de Kardec, mas sempre vamos colocar o raciocínio e colocar um pouquinho de dúvida atrás, se nós estamos raciocinando com base nas leis morais, ou se nós estamos raciocinando com base nos interesses pessoais. Porque o raciocínio com base nos interesses pessoais para alimentar o egoísmo, nós vamos chamar isso de racionalização e não raciocinar. Tá? Tem mais alguém que queria contribuir nessas nossas reflexões? Sim. Cristiane, pode falar, querida. Tá. Boa noite a todos. Marlon, eu estava refletindo, ainda estava lendo uma passagem no Evangelho, no capítulo 7, sobre os bem-aventurados, e me levou a refletir, assim, algumas coisas necessárias para a gente se perguntar se essa exigência é do ego ou é do self, na passagem que diz o seguinte, no item 12, porque a vez de ter maior estima o que brilha e encanta os olhos do que toca o coração. Então, eu sei que igual você trouxe, né, a questão do racionalizar, de tomar esse cuidado, para não estar criando, né, essa máscara para o ego, mas a gente começar a buscar as consequências disso, dessa exigência, disso que eu quero alcançar. Se vai trazer um bem, é uma coisa só para mim ou para um bem geral? É para satisfazer as minhas necessidades materiais, o meu orgulho de me mostrar, de ser melhor, ou de acrescentar algo à sociedade? Então, Aí, dizendo a seguinte, também ele comenta aqui, né? Porque fazeis do vício na opulência objeto das vossas odulações, ao passo que desdenhas da verdadeira mérito da obscuridade. Enfim, então, isso, pelo menos a questão de analisar se é do ego, então, é algo que me leva primeiro a ter que silenciar, a saber o que é aquilo que eu quero, é realmente algo que eu posso contribuir a mais ou algo que eu quero me mostrar ou me esconder atrás. Então, foi isso um pouco que eu consegui ver aqui no Evangelho. Legal, Cris. Parece que tem mais pessoas, então vou fazer como semana passada, de ouvir outras pessoas e depois juntar essas coisas.
A próxima é a nossa querida Daniela. Pode falar, Daniela. Oi, boa noite. Eu acho que é mais ou menos o que a Cristiane falou agora. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá. Eu abri o Evangelho também e abri no capítulo do amar ao próximo como a si mesmo, que é o maior mandamento. Então, acredito que quando você busca fazendo para o outro, mesmo que você gostaria que fizesse para você, acho que você não vai passar do ponto. Você vai sempre buscar o melhor para o próximo, assim como você gostaria que fosse para si mesmo. Então, você não vai ter tanto aquela. Você vai ter uma cobrança, mas você vai estar retribuindo de alguma forma com o bem. É isso. Ótimo. Relação com o próximo. Quem mais? Sim, a nossa próxima agora é a Débora. Pode falar, Débora. Então, Marlon, eu fiquei aqui, passei a semana meio que pensando, acho que não saí muito do canto, não. Mas eu estava lendo aquela obra do Kardec, o que é o Espiritismo, e na introdução, né, quando eles vão fazendo assim um apanhado do surgimento do Espiritismo, né, de todo, naquela parte que Kardec começa a viajar por alguns países da França, ele chega a Lyon e ele percebe assim como que naquela cidade o Espiritismo estava difundido. E uma coisa que me chamou muita atenção é que ele falou assim que a classe operária, né, que era a que mais estava sendo adepta do espiritismo, eles tinham um sentimento, né, eles tinham uma convicção. E aí isso me fez ficar me perguntando, né, assim, muitas vezes, e com base um pouco na minha experiência, o racional, e você falou isso, acabou de falar isso, o racional não é suficiente, né? A gente tem que ir para um nível que é um nível de sentimento, de convicção, que vai além da razão, e que muitas vezes a gente sabe que a gente não está fazendo certo ou errado, não é nem pela razão, é porque tem uma intuição, tem algo dentro da gente que leva a gente a acreditar que a gente não está no caminho certo. Então, eu não sei o que é isso, mas eu fico me perguntando se não passa por essa coisa que eu nem sei, que Kardec fala é sentimento e convicção, mas que, enfim, não sei se eu estou falando bobagem, mas foi a única coisa que eu consegui raciocinar. Talvez uma simplicidade, né, pudesse ser a palavra, né, Débora? Porque se ele está falando da classe mais simples, né? Exatamente, essa abertura, né, para aceitar os princípios e colocar em prática, né? Eu fiquei me perguntando por que que lá atrás essas pessoas conseguiram colocar tanto em prática isso e hoje eu não consigo, né? A gente não consegue, enfim, o que está faltando aí? Legal. Tem mais gente, Fabrício? Não mais. Tá. Gente, Opa, peraí. Tem mais uma. Acabou de pedir. Aliás, mais dois. Humberto, pode falar, querido. Tudo bem, gente? O vídeo está travando, mas eu vou tentar falar. Se não estiver saindo, me avisem. A gente tá te ouvindo bem, Humberto. Pode falar. Feito então. Olha, eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando, mas eu fiquei assim, me coçando aqui e me senti na obrigação de defender a razão. A gente precisa fazer uma separação fina e delicada do que a gente está querendo dizer com isso, né? Como o Marlon fez a separação entre a racionalização num sentido muito específico que a psicanálise usa e o processo maior da razão, que é, digamos assim, o macro processo do espírito fazendo a avaliação, o julgamento de qual é o seu estado, qual é a sua condição, fazendo a análise das situações, dos objetos que lhe são dados. E eu acompanhei também as outras discussões, embora eu não tenha participado, assisti os vídeos, né? Eu acho que a gente precisa entender o processo de evolução do espírito como um processo que ele é multifacetado e ele é também multifuncional, né? A gente evolui por vários caminhos e através de vários
mecanismos que Deus nos deu, sendo que a moralidade, ela na doutrina dos espíritos, ela decorre da intelectualidade. Então a gente também não pode assim fazer um discurso ou cair num discurso mais atraente de um sentimentalismo ou de um moralismo cristão que está muito forte dentro do movimento espírita, né? E que eu gosto até de chamar às vezes de evangelismo espírita, né? Esse discurso do sentimento e da fé acima da razão. Isso aí foi muito importante num determinado momento muito específico, com os excessos aí do iluminismo e tal. Mas a gente precisa fazer esse contraponto e observar que na doutrina dos espíritos não há preferência de uma faculdade da alma, de uma faculdade do espírito sobre outra, mas sim uma harmonia de todas as faculdades. Então, o que a gente tem que temer na razão, ou no racionalismo excessivo, eu acho que é justamente a exclusividade do uso da razão, como foi dito também, e, por outro lado, o desvio ou o mau uso da razão, que muitas vezes vai se permitir desviar por conta de confusões ou de atrações da matéria, assim por diante. Então, queria que o Marlon pegasse desse contraponto e desse ou uma réplica ou complementasse. Eu queria que você continuasse falando. Temos mais duas pessoas. Pode dar continuidade, Marlon? Sim. Ok. Nossa próxima pessoa é a Andréia. Pode falar, Andréia. Andréia Amorim. Oi. Então, pensando na questão que ficou da semana passada, eu busquei uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, sobre a cólera, para iniciar, para basear o meu raciocínio, né? E logo no início, no primeiro parágrafo, que é o item 9, ele diz assim: o orgulho vos leva a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que acontece então? Entregai-vos à cólera. Bom, e aí ele continua, né? Mas aqui eu queria pegar essa base como para que a gente possa avaliar se a censura é uma exigência do ego ou se ela é uma exigência do self. E buscando ainda os subsídios que o Marlon trouxe no último estudo, fazendo uma análise de um dos textos de Joana. Então, eu gostaria de juntar esses conceitos, né? O conceito que Kardec traz aqui do orgulho, quando fala da cólera, o conceito que o Marlon dissertou para a gente no final do estudo passado, e o que Joana vai falar no livro Jesus e a Atualidade, quando ela fala sobre a reencarnação, Jesus é reencarnação. Então, ela fala o seguinte: não te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres o teu erro. Então, pegando essa frase, por exemplo, para a gente poder fazer uma análise se é o meu ego ou se é o meu self que está atuando, né, em mim, quando a gente se crucifica na consciência de culpa, partindo do princípio, né, que é o orgulho que está na base de tudo, porque eu me julgo maior do que os outros. Quando eu ou menor do que os outros, né, muito abaixo do que os outros, me desrespeitando até. Quando eu me crucifico na consciência de culpa, após reconhecer o meu erro, é o ego que está falando mais alto. Quer dizer, eu não consigo aceitar que eu errei, porque eu tenho que ser sempre correta, e me martirizo diante daquele erro. Esse é o ego falando mais alto, do meu ponto de vista. Mas quando eu reconheço o meu erro, e ao invés de eu me crucificar, eu faço uma tomada de consciência e passo a agir, ou passo, a partir dessa tomada de consciência, eu falo, não, eu errei, mas eu errei porque eu sei que eu ainda estou caminhando, ainda estou aprendendo,
E isso já me ensinou algo mais, né? Essa situação me ensinou algo mais e eu continuo a minha caminhada sem me parar na culpa, né? Sem ficar estagnada na culpa. Aí ela usa uma outra frase também, a Joana, que ela diz: não te encarceres em sombras, depois de identificares os teus delitos. Usando o mesmo raciocínio, quando a gente identifica os nossos erros, identifica os nossos delitos, nós temos esses dois caminhos novamente, né? Aquele que nos congela, que nos encarcera, e esse, quando o ego está falando mais alto, porque está ferindo o meu orgulho, é algo que eu não quero, eu não gostaria de ter mostrado esse meu lado feio, eu assumo que eu errei, mas isso me machuca. E eu fico, então, encarcerada nessa sombra. Ou eu identifico o meu erro, identifico onde eu estou dentro da minha evolução, e a partir dessa identificação eu consigo ir me libertando e ir avançando. Então, era esse o raciocínio que eu gostaria de trazer. Excelente. Tem mais? Agora é a vez da Vânia. Pode falar, Vânia. Então, boa noite. Eu vejo aqui e me baseei no capítulo 16, no item 6, na parábola dos talentos. E vejo aqui o seguinte: a cobrança do ego seria aquela sobre algo que eu quero ser, que tem a ver com a minha idealização sobre mim mesma. E a cobrança do self, algo que tem a ver com as minhas capacidades, com os meus reais talentos, que eu compreendi através do autoconhecimento. É isso. Ótimo. Tem mais alguém? Não mais. Muito bem. Coisas super oportunas que vocês trouxeram. E eu primeiro queria ressaltar, então, acho que vocês estão trazendo ali características do ego. Né? Se a gente entender melhor a dimensão ego e self, a gente consegue entender essas demandas. Então, o ego, ele é essa instância que se relaciona com o mundo externo. O ego tem um papel na psique que é essa mediação entre o mundo interno e o mundo externo. Eu preciso organizar as demandas que vêm do meu mundo interno. Por exemplo, hoje eu queria ficar dormindo, com as demandas do mundo lá fora me dizendo, mas precisa levantar porque a gente tem um compromisso. O ego, ele vai fazer essa mediação entre ouvir o mundo interno e o mundo externo. Se ele atender apenas às demandas do mundo externo, ele está anulando a sua interioridade e isso vai gerar algum conflito psicológico. Se ele ouve apenas o mundo interno, ele se transforma num perverso, com a impossibilidade das relações sociais, da coletividade, da civilização. Então, esta instância, quando melhor compreendida, quando ela funciona, permite a gente ir entendendo mais as cobranças, por vias que vocês já trouxeram aqui. Então, por exemplo, o pensar só em mim, o focar na dimensão material, o desconsiderar do próximo, o se colocar acima do outro, a questão da aparência, da temporalidade, né? Tem que ser agora. Não, mas eu já errei 3 vezes. Isso é uma noção temporal, que essa temporalidade ela está ligada ao ego.
né? A aparência também, né? Mas eu não podia estar assim. Mas não podia por quê? Qual é o fundamento para estar ou não estar? Ah, mas eu já tinha que ter melhorado. Mas da onde? Qual é o fundamento para esse já tinha que ter melhorado, né? Então, eu acho que isso tem a ver com o que o Humberto traz, porque a razão bem exercida, ela vai trazer as respostas para a nossa vida. O problema é quando o ego quer entrar em cena e deturpar esta razão, deturpar as bases nas quais a razão procede, né, ou das quais a razão se organiza. Mas se nós olharmos então para para o ego, enquanto essa instância que olha para fora, que está atrelada a uma questão de tempo, de aparência, de materialidade, e a gente for estabelecendo um diálogo com as nossas cobranças, a gente vai perceber que muitas delas não têm fundamento divino, elas são puramente egóicas. E aí, quem sabe, para juntar essas coisas todas que vocês estão falando, a gente pudesse pegar alguns exemplos e olhar para alguns temas morais. Eu acho que isso vai ampliar a percepção de vocês. Vamos pegar a questão da inveja, por exemplo. A inveja é uma característica desejada ou não desejada? Faz assim com o dedinho ou assim para eu saber. O que vocês acham? Desejado ou não desejado? O pessoal está com receio, né? Como que vocês dizem não? Mundo de prova e expiação, predomínio do mal, você está esperando o quê? Não inveja. É o que tem para hoje. Se você ficar na expectativa de não ter inveja, você está numa fantasia de mundos felizes, talvez mundos celestes, porque pode ser que até nos felizes tenham um pouco de inveja, porque eles dizem que nos mundos felizes ainda há o mal. Ele não predomina, mas ainda há. Então, tá super na boa ser invejoso. Agora, vamos juntar com esses temas que vocês estão trazendo. Quem sabe tem um caminho melhor agora, que a gente vai juntar com tudo. Mas pegue lá o seu livro dos Espíritos. E vá para o índice, se você achar o índice do Livro dos Espíritos. Humberto está lá num pôr de sol no Brasil, no meio do mato, fazendo inveja para gente. Nem livro tem, ele deve estar sentado num banco, no meio da fazenda. Não é Humberto, cretino. Isso aqui é grupo só para quem está fora do Brasil, viu? Olha lá. Olhe para as leis morais. Você já sabe que ali nas leis morais, Allan Kardec já está falando da forma de proceder, que é como a gente tem que direcionar-se, tal, 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 tal. Vê se você enxerga. O que é que a gente estava falando agora sobre inveja, que era o nosso tema? Vê se você enxerga ali nas leis morais alguma coisa que Kardec fala de inveja e que não pode ser invejoso. O Ronaldo nem mexe no livro, porque ele já sabe que não tem, ele só está fazendo assim com a cabeça. Gente, vamos pegar um outro, vaidade. Pode ter vaidade ou não pode ter vaidade? Lê ali nas leis morais se tem algum item chamado vaidade para dizer que não pode ter vaidade. Se você achar, me sinaliza esse. Olha que interessante. Vamos passando por alguns itens para a gente ver o que eles sinalizam. Vocês vão relacionar com as coisas que vocês estabeleceram, né?
Adoração exterior vai ser algo condenável, né? O sacrifício, o limite que se dá ao trabalho e ao repouso, assassinato, guerra, crueldade, duelo e pena de morte são coisas condenáveis ali. O isolamento da vida social, dependendo do sentido que tenha por trás do isolamento. As desigualdades sociais, a desigualdade de direitos entre homem e mulher, escravidão, roubo. Agora, olha que interessante. No meio de todas as leis morais, qual é o único vício moral que nós temos um item específico no Livro dos Espíritos? O egoísmo. Então, tem a ver com esses elementos que vocês estão trazendo de nos colocarmos à frente, de nos colocarmos acima, de nos colocarmos a mais, ou poderíamos olhar pela via do egoísmo e talvez juntar essas coisas que vocês estão trazendo com a desconsideração pelo próximo. Eu posso, vamos voltar lá para a inveja, eu posso viver a inveja sem desconsiderar o próximo? O que vocês acham? Eu vejo alguém que tem muito mais do que eu vejo alguém que tem uma inteligência mais avantajada que a minha, que tem uma memória melhor que a minha, que sei lá, que seja mais bonito ou qualquer outras coisas e sinto inveja. Este sentimento, ele vai estar presente em todos nós no mundo de provas e expiações, desde o início lá das provas e expiações até o final da prova e expiação. Mas existe um elemento que os espíritos nos trouxeram para a gente ficar atento, que é o egoísmo. Essa relação com o próximo, a questão material, o olhar só para mim. Eu posso viver a inveja sem desrespeitar o outro. Por exemplo, quando eu tenho inveja de algo que o outro tem, o invejoso vai tentar diminuir aquela pessoa para que ele não se sinta menor. Então ele vai dizer, mas também para ter tudo isso, talvez tenha roubado muito, né? Ou para ter tudo isso, sabe-se lá, se não se comprometeu, casou com uma mulher rica, sei lá, qualquer bobajada que é comum dos invejosos falarem, tentando diminuir o outro, tentando desqualificar o outro, tentando ofender o outro. Este limite está ao teu alcance. Sentir a inveja e pensar que alguém tem algo que você queria ter e que você não tem, que você queria estar no lugar daquela pessoa, esse impulso, para nós que estamos na Terra, ele é praticamente inevitável. Mas a atuação egoísta que desconsidera, que desrespeita, que ofende ou machuca o outro, isso está ao teu alcance. Faz sentido? Pega a vaidade no mesmo caminho. O que nós temos ali do sujeito vaidoso? Deixa antes voltar assim para ajudar a ampliar um pouco. Vamos lá para as paixões, tá? Vocês lembram da questão das paixões que nós tínhamos falado? Aonde que está o problema da paixão? Vocês lembram? Allan Kardec falava das paixões e diz: o problema está quando nós somos por elas governados, né? E volte lá na questão 907, quando ele pergunta das paixões, ele diz assim: a paixão está no excesso aliado à vontade.
visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. Fica com essa frase aí, a gente juntar todos esses elementos. O princípio que lhe dá origem, a paixão, foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz e que causa o mal. Quem que faz esse movimento abusivo? O ego. Porque está pautado em todos esses elementos que vocês estão trazendo. Numa falta de consideração pelo próximo, pautado na materialidade, desconsiderando o outro, focando só em si, na questão da aparência, no querer ser mais. Então, este impulso que nós estamos chamando de inveja, ele tem nascente em que tipos de sentimentos? De admiração. Porque quando eu invejo, eu estou falando de algo que eu queria, de algo que eu desejo, de algo que eu valorizo ou de algo que eu admiro. Mas quando o ego entra em cena e quer aquilo imediatamente, veja, porque eu olho para Humberto estudou um monte de filosofia e poderia desqualificá-lo e dizer, mas também fica só filosofando, esses filósofos aí não têm utilidade, porque só fala, pensa. Porque, na verdade, eu posso estar com inveja dele, de todo o conhecimento e de tudo que ele desenvolveu até agora. Um ego imediatista, ao invés de suportar que o outro chegou num lugar que eu ainda não cheguei, vai desqualificar o outro para não se sentir aquém daquilo que ele admira e de não ter aquilo que ele deseja. Mas um ego saudável, quando é tomado por esta dimensão, ele vai dizer, Humberto, pelo amor de Deus, me mostra como estudar, porque eu acho fantástico esse teu jeito de pensar, esse teu raciocínio, e eu quero um dia conseguir pensar como você. Veja que os dois movimentos, eles são movimentos de admiração, só que um é imediatista. Eu quero as coisas para agora, e como eu não tenho agora, então eu destruo o outro, eu diminuo o outro, eu ofendo o outro. Mas a nascente desta paixão é a admiração, é o desejo de ter, é algo que eu acho bonito, que eu acho valoroso. Mas a perspectiva puramente material, imediatista, da aparência e do querer ser, transforma o impulso de admiração num vício. E aí é onde a coisa se perde. Na hora que eu desconsidero o outro, na hora que eu desconsidero o seu percurso, na hora que eu desconsidero as suas conquistas, na hora que eu desconsidero a sua trajetória, porque estou me colocando apenas como referência. Se eu não sou assim, eu desqualifico o outro. Mas o sentir este impulso, ele é condenável pelo Livro dos Espíritos? Não. Quando isso se transforma numa ação que desconsidera o próximo, aí sim. Faz sentido para vocês? Nós podemos pegar todos os vícios. Qual é a base da vaidade? O que tem por trás da vaidade? Um sujeito na busca pela beleza, na busca por ser admirado, na busca por ser bem visto, não é? Aonde esse negócio se perde? Quando eu coloco essas preocupações como mais importantes do que os elementos essenciais, olha lá o materialismo que vocês estavam falando. Quando, para alimentar a minha vaidade, eu diminuo ou ofendo o próximo. Olha as coisas que vocês trouxeram. Quando eu quero ser mais do que eu sou e gasto aquilo que eu não tenho. Mas em a natureza, este impulso é um impulso em busca de uma beleza. Ele se torna um vício moral quando essa beleza é adulterada, porque eu vou querer adquirir uma beleza de fora para dentro. Eu vou querer estabelecer um valor imediatamente, porque eu não enxergo a minha beleza, não enxergo o meu valor, aí eu vou comprar uma bolsa cara para ver se agora eu tenho valor ou beleza. Vai dar certo isso?
vai dar certo. Mas a nascente disso que nós estamos chamando de paixão é um impulso divino da busca pelo belo, que se deturpa quando é tomado pelo egoísmo. Vocês entendem que com isso a gente vai conseguindo colocar em prática estes elementos que vocês estão trazendo, porque aí eu consigo enxergar sem, nas palavras de Joana, né, sem me encarcerar, sem me crucificar, porque eu estou enxergando estas coisas e tento caminhar num sentido de disciplina. Ou voltamos lá para Allan Kardec, tento trabalhar no sentido do domar, para que isso não gere estragos, para que isso não traga prejuízos, para que isso não machuque as pessoas que estão à minha volta. Então, nós estamos numa fase onde eu sinto, eu vivo estas coisas e precisamos ficar atentos a este elemento principal que está ali no Livro dos Espíritos, o egoísmo. Quando eu me coloco como referência e desconsidero o outro, passo por cima do outro, desrespeito o outro, quando eu faço esse tipo de movimento, aquele impulso que seria saudável se transforma numa paixão e se transforma num problema nas nossas relações. Nós podemos falar do orgulho, nós podemos falar do ciúme, podemos falar de todas essas características humanas, porque veja, no orgulho tem um sujeito ali que está desejando o quê? Está desejando ser admirado, está desejando relevo, está desejando aparecer. Aí é como se a gente perguntasse qual é o crime disso. Agora, quando no meu trabalho, para eu conseguir o relevo, eu passo por cima do meu colega, ou quando num grupo de estudos eu desrespeito as opiniões dos outros porque eu quero mostrar que eu sei mais, agora este desejo de relevo, esse desejo de aparecer e de ter um destaque, ele feriu ao próximo. E neste sentido ele se transformou agora num problema para as minhas relações. Mas o desejo de aparecer e de ter um destaque, de se exibir, é um problema em si? Não é. Ciúme. Pensa no ciúme, o que traz, o que é o impulso do ciúme? É um desejo de vínculo. O ciumento tem medo de ser abandonado, tem medo de ser trocado, porque traz ali um desejo de vínculo. Mas quando o egoísmo entra em cena e eu acredito que o outro é uma posse para preencher os meus medos, aí agora o ciúme ganha as características que nós conhecemos de um vício moral. Mas o movimento, a base que está lá no ciúme é uma busca por um vínculo, é um medo de solidão, é um medo de ficar sozinho. Então veja que a gente começa a sair de uma lógica de pode e não pode, de ser bonito ou ser feio, de céu ou de inferno, de bem ou de mal, para entender que em nós predomina o mal. Mas nós já temos condição suficiente de usar da razão para viver minimamente civilizado este mal que está dentro de nós. Nós temos condição de, porque olha bem, se você conseguisse se livrar deste mal, você já estaria automaticamente nos mundos felizes, porque lá é o predomínio do bem. Pensa comigo o que está aqui na regeneração. Se aqui nos mundos de provas e expiações é o predomínio do mal, nos mundos felizes é o predomínio do bem, o que é o período de regeneração?
predomínio do mal dentro de mim, mas consciente para que não predomine nas minhas ações, para que não predomine nas minhas relações, para que não me tome e machuque as pessoas que estão à minha volta. É ainda o predomínio do mal, porque diz Santo Agostinho para todos nós no Evangelho, nos mundos de regeneração, o mal não perdeu completamente o seu império. Ele ainda tem momentos que impera. Mas como eu estou consciente destes impulsos dentro de mim, eu tenho condições de domá-lo. Mas o domar não é não ser. O domar é não deixar que este impulso fira, machuque, desrespeite ou desconsidere o outro. Eu continuo sendo o mesmo orgulhoso. Eu continuo querendo destaque, mas agora nós vamos trabalhar para que a minha equipe inteira tenha destaque, porque eu ter destaque sozinho ou à custa deles é o mínimo de civilização que a gente deveria estar ao nosso alcance. Então eu vou motivar a minha equipe para nós trabalharmos todos juntos, porque eu quero destaque. E quando eu vou fazer palestra no Centro Espírita, eu gravo 5 vezes a palestra para ter uma fala impecável, linda e maravilhosa, para ninguém ter o que falar de mim. E o que a gente faz com esse ser humano? Despreza, porque ele é orgulhoso. Ele quis fazer uma palestra linda e maravilhosa para não ser criticado. Agora, a palestra não saiu bem. E aí eu vou dizer que o problema foi da Cris que fez a harmonização. Porque lá no início ela fez uma harmonização que eu não gostei, aí me atrapalhou e a palestra saiu tudo desandado, o ambiente do público, sabe? O pessoal também com essa coisa de coronavírus, todo mundo desequilibrado, me atrapalhei com a palestra. Porque eu não consigo olhar para o meu orgulho. E ao invés de olhar para ele, eu desqualifico, eu diminuo, eu firo o outro nessas relações para continuar alimentando a ideia de que eu estou no pedestal. Aí é um vício moral que está ao nosso alcance domar. Vai fazendo sentido para vocês a lógica de que a gente não está discutindo ter ou não ter, porque o que caracteriza o ser humano nos mundos de provas e expiações é o predomínio do mal. Mas quando eles nos falam do egoísmo, é para esse ponto. Você pode viver aquilo que nós estamos chamando de vaidade, de inveja, de ciúme, de todas as características que você quiser, que fazem parte da gente, a gente não vai terminar a nação livre delas. Mas você pode vivê-las ferindo ao outro, ou você pode vivê-las numa relação cooperativa. Você pode viver incluindo o outro. Você pode viver trazendo o outro junto. Não parece para vocês a lógica dos mundos de regeneração? Eu estou aqui, existe o mal, mas eu já consigo organizá-lo de tal forma que ele não destrua, que ele não fira as relações com os outros. Para mim, me faz muito sentido para entender a transição entre o predomínio do mal e o predomínio do bem. Entre o predomínio do mal e o do bem não dá para mudar de uma hora para outra. Então nós estamos pensando numa etapa onde o mal ainda predomina, mas ele está sob a égide do amor. Olha que raciocínio. Ainda é o mal. Ele está aqui, eu não consigo mudar, mas ele está sob a égide do amor. Eu tenho vontade de... Mas este mal que está dentro de mim não me dá o direito de ferir o outro na relação. Não me dá o direito de diminuí-lo, não me dá o direito de desconsiderá-lo. Então eu vou viver o mal que existe dentro de mim
mas com movimentos minimamente civilizados, com movimentos que levem o outro em consideração, com movimentos de aproximação. Por isso eu digo a égide do amor é o mal. E o impulso é de se aparecer, e o impulso é de ter o outro. Só que no ciúme civilizado, eu tenho medo de perder o outro. Eu morro de medo, porque eu sou ciumento, inseguro, tenho um monte de buracos aqui dentro, e aí eu vou me esforçar para ser uma pessoa mais agradável, na expectativa de não ser abandonado pelo outro. É o ciumento sob a égide do amor. Eu vou dizer para o outro, eu morro de medo que você me troque pela primeira pessoa que passar na sua frente. É a minha insegurança. E quando eu tiver essas atitudes de insegurança, você me desculpe. Mas eu queria que você lesse nas minhas atitudes de ciúme o medo que eu tenho de te perder. É o ciumento. Mas é o ciumento que está levando o outro em consideração. É o ciumento que está se conhecendo, que está entendendo os seus buracos, as suas fragilidades, os seus medos, e leva o outro em consideração. E eu vivo essa insegurança, esse ciúme, sem desrespeitar o outro, sem desvalorizá-lo, sem machucá-lo, que é muito característico do ciúme, machucar, desrespeitar e desvalorizar o outro. É possível viver o impulso de vínculo minimamente civilizado. É possível ser um ser humano que predomine o mal, porque é característica estruturante dos espíritos nos mundos de provas e expiações, mas sob a égide do amor. Essa foi a regra que Jesus trouxe: fazer ao outro apenas o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Nesta lógica de não ferir e de machucar, nós encontramos o limite para viver o predomínio do mal dentro daquilo que está ao nosso alcance. Querer não ser estas coisas não está sob o nosso alcance, mas ser minimamente civilizados, fazendo ao outro, ao próximo, apenas o que gostaríamos que ele nos fizesse, isso está ao nosso alcance. Porém, olha o detalhe aqui. Como nós temos dificuldade de assumir o ciúme, a inveja, a maledicência, todas essas coisas, voltamos lá para a questão da racionalização que eu falava. Como eu tenho dificuldade de assumir, eu agora vou dizer, não, não é inveja. É que, de fato, hoje ele não foi bem. Eu sempre gostei dele, eu sempre adorei a palestra dele, mas hoje não foi boa, né? É inveja, sim. E você ficou esperando 10 palestras do fulano para ver uma que ele fizesse mal para você descaracterizá-lo. É inveja, sim. Se você não assume que é inveja, você vai escamotear pela via da intelectualização e fazer isso que a gente está chamando de racionalização. Não, não é que eu sou ciumento, é que a minha namorada é muito desaforada, ela dá bola para todo mundo, e se eu não estiver em cima dela, não há possibilidade de relação. Não sou eu que estou assumindo a minha insegurança, a minha instabilidade emocional e o meu medo de solidão e de abandono. Eu racionalizo e coloco no outro a responsabilidade, porque eu não consigo aceitar que eu sou ciumento. Esse é o grande momento que nós estamos vivendo na Terra. O sujeito que não conseguir entrar em contato com os seus vícios para reconhecer quão invejoso, vaidoso, orgulhoso, egoísta, quanto tudo destas coisas nós somos, ele não consegue achar a medida da vivência dessas características de modo civilizado. Ele quer sair do predomínio do mal direto para o predomínio do bem. Olha a sabedoria de Deus. Tem um mundo aqui entre um e outro, porque não tem como sair daqui direto para o outro. Precisa viver um período onde predomina o mal, mas ele ainda se transforma num bem, porque eu sou invejoso e digo para Humberto, me ensina a estudar e fazer o mesmo percurso que você fez. Esse é o mal que predomina em mim, mas que não se transforma em mal nas minhas relações. Para que um dia o bem predomine.
Não consegui juntar, vou fazer uma parte aqui. Eu não sei se eu falei para vocês, eu tinha notado aqui o que a Paula tinha falado do nunca ter certeza, né? Que a certeza é da dimensão do ego. A certeza não é da dimensão do self. Porque se nós estamos no mundo impermanente, se nós estamos no mundo de aparências, de exterioridade, completamente perdidos na relação temporal, quando você tiver certeza, não, isso eu tenho certeza que eu não sou. Não, isso eu tenho certeza que eu estou fazendo bem para o outro. Não, isso eu tenho certeza que eu já canalizei bem. Quando você tiver certeza, tem que acender uma sirene dentro de você dizendo, tem um problema nessa área. Porque a certeza é do ego. A certeza não é do self. Eu uso muito a questão das leis morais do Livro dos Espíritos, quando as pessoas começam a se debater com os seus vícios. Mas eu não podia onde? Lê lá as leis morais, porque ali está o grande direcionamento das nossas atitudes, e vê se você encontra alguma coisa ali que diga que não pode. Veja que interessante, né? Porque tem algumas colocações. Se eu não me engano, é da vaidade. Agora eu não anotei aqui a questão. Deixa eu ver se eu acho. Não lembro quando eu li. Tinha um ponto de vaidade, não. Lei de liberdade já passou. Tem algum lugar que Allan Kardec estava perguntando sobre a vaidade. Se haveria algum problema nisso. E aí os espíritos dizem, olha, desde que não fira o próximo, tá tudo bem. Na questão da avareza, aonde que está a crítica ao egoísmo que desconsiderou o próximo? Na questão da cobiça pela riqueza, aonde que está o problema? Quando desconsideramos o próximo, os dois ricos, vocês vão ver que em tudo o problema não está na característica humana, porque estamos nos mundos de provas e expiações, o problema está na desconsideração do outro, regida pela lógica do material, do que eu suponho que devo ser, desse orgulho que me coloca num lugar maior, desta desconsideração do próximo, desse alimento do materialismo. É aí que está o nosso problema. Volte lá para a questão 913 de O Livro dos Espíritos, quando ele diz, é no egoísmo que nascem todos os problemas. Tendam todos os esforços para ele, porque inutilmente os combatereis aos demais vícios, se não tiverdes atacado o mal em sua raiz. Está lá no Livro dos Espíritos. Olha a fala que é importante. Inutilmente os combatereis, se não tiverdes atacado o mal em sua raiz. Não fica se esforçando para não ser vaidoso, para não ser invejoso, para não ser orgulhoso, para querer ser simples, para ser bonzinho, para ficar falando gratidão e para dizer palavras mansas. Não fica gastando o teu tempo com isso. A nossa preocupação está na relação com o outro. No espaço, no lugar, na consideração ou na desconsideração que nós vivemos com o próximo. Então, quando você fere ao outro, muito provavelmente vem uma sinalização da tua alma de que aí você podia dar uma segurada. Porque agora nós estamos na dimensão do comportamento e isso é muito possível que ferindo ao outro a gente podia ter dado uma segurada. Agora, das coisas que estão aqui dentro, por que eu digo isso? Porque eu vejo as pessoas mais se exigindo do dentro, porque as coisas que eu penso, porque eu sinto, querendo fazer mudanças dessas coisas que são tão pequenas. Quando, na verdade, tem muito das nossas relações com o próximo para a gente se trabalhar.
Com esses exemplos que eu trouxe, ajuda vocês a pensar? Vocês têm alguma crítica a esse raciocínio? Algum ódio, uma mágoa aí guardado que seja a hora de botar para fora? Até porque a gente não sabe se a gente vai ter encontro semana que vem, se a gente vai estar vivo na semana que vem. Alguém quer falar alguma coisa? Marlon, desculpa, eu estava no mudo. Duas pessoas que querem fazer duas perguntas e uma delas pediu para me ler a pergunta para você. Então, a Rafaela diz o seguinte: no processo de autoconhecimento, como é o funcionamento da rebeldia, submissão e subordinação? Em relação ao quê? Daí eu já não consigo pensar. Rafaela, em relação ao quê? Rebeldia, submissão e subordinação em relação à lei divina, em relação ao próximo, em relação ao quê? Vê a outra pessoa enquanto Rafaela responde. Tô aqui, Ok. pode? Tá aí, Rafaela? Oi. Não, posso falar? Tá me ouvindo bem? Pode. É que no momento você estava falando sobre o sistema do ego e do self, né? Que a gente tem, estando no planeta Terra, onde é um planeta de provas e expiações, como é que a gente pode acolher essa questão de subordinação, de rebeldia, de submissão nesse caso, né? Qual que seria o raciocínio para que a gente também não caia nesse processo de se desvalorizar, né? Não sei se eu posso colocar assim. Entendeu? Não Faz consegui sentido? entender. Não. Tá, vou pensar melhor e mais tarde eu me coloco, então. Obrigada. Tá. Eu vou falar uma coisinha para daí talvez somar o que você está pensando e daí ver se você junta, mas assim, o Jung ele diz que o ego, quando ele vive o processo de autodescobrimento e é obrigado a se deparar com o self, que é uma instância maior, ele vive essa experiência como uma derrota. Tipo assim, ferrou-se. É pesado e é doloroso porque ele tem que sair do centro. É o mesmo constrangimento daquele festim de bodas. Eu acho que é do festim de bodas que Jesus fala dos primeiros lugares. O sujeito que foi lá sentar no primeiro lugar e daí chega o Senhor e diz: meu bem, que não é teu lugar, né? Vai lá para trás. Esse constrangimento de ter que levantar da mesa na frente de todo mundo e ir lá para trás, sem dúvida nenhuma, é muito grande. Então, não sei se isso te ajuda ou se soma aí as suas reflexões, mas o que eu estou dizendo é que não é um processo simples para o ego. Esse estado de se submeter, esse estado de reconhecimento, ele não é um processo simples. Ele é doloroso, ele é constrangedor, ele é um processo desconfortável, mas necessário. Freud faz uma análise muito interessante, porque quando ele está falando do processo do se conhecer, do sentido, das doenças e do sintoma, ele diz: a coisa tem que estar muito ruim. Porque se conhecer é um processo ruim. Se você não tiver um sintoma que transforme a tua vida em algo pior e que te machuque mais, você não vai para o processo do se conhecer. Você vai continuar levando as coisas como podia. Então você tem que estar vivendo uma coisa pior para que seja mais doloroso continuar do jeito que está do que mexer dentro de si. Porque se você não tiver essa dor fora, você não consegue mexer em profundidade dentro de si. Super interessante nessa essa reflexão. Mas pensa aí, se tiver alguma outra coisa você traz. Enquanto isso, vamos ver quem que poderia falar. Agora a nossa querida Ana Sancler. Alô, dá para ouvir? Oi, Ana, dá sim. Olá, boa noite a todos. Desculpe também a rouca aqui, cortesia do vírus.
Eu só queria fazer um comentário. Talvez outras pessoas sintam a mesma coisa ou diferente. Eu sinto assim que essa maneira de entender o nosso estudo é uma mudança de placa tectônica para mim. Assim, é uma coisa tão fundamental que aí eu tenho que, parece que eu perdi minhas referências. Não estou dizendo que é uma coisa ruim, não é isso, mas é muito assim, eu não tinha percebido, olha assim, que eu não fui criada católica, apostólica romana, nada disso, mas eu não tinha percebido o quanto dessa cultura católica estava imbuída dentro de mim. E agora, essas questões, assim, dos pecados capitais e tal, e a gente vê muita palestra e tal, e dá-lhe chibata, você não presta, de repente, eu vejo essa questão, assim, altamente liberadora, mas também é bastante complexa, eu tenho que parar e reavaliar todos os meus conceitos, tem que parar e olhar para trás é como um vírus, tem que quebrar tudo para construir de novo, de uma certa maneira numa base mais verdadeira. É isso que eu estou pensando. Então, eu queria só, como eu estava sentindo isso muito forte, eu queria dividir com o grupo. Pode ser que outras pessoas já estejam bem mais à frente de mim e já tenham passado por esse momento há muito tempo, mas para mim está sendo esse momento agora e eu estou assim sentindo realmente as estruturas próprias do que eu tomava como assim sem questionar, está sendo modificado. Legal, Ana, que você traz isso, e pela cara das pessoas, eu acho que muita gente vive esse mesmo sentimento, aí o pessoal vai concordando, né? E aí, eu acho que vocês têm condição de voltar lá naquelas minhas primeiras falas, quando eu dizia que a gente leu a doutrina espírita com o mesmo raciocínio católico de sempre. Então, veja, eu estou o tempo inteiro trazendo para vocês as questões que estão ali no Livro dos Espíritos. Olha essa pergunta das paixões. Não há um princípio mal nas paixões. O problema é o excesso. Olha, como a Ana diz, é libertador isso. Mas já estava lá desde 1857. Né? Estou Que com o óculos. autodescobrimento que transforma já estava lá desde 1857. Então, o problema é que a gente leu o Evangelho, o Livro dos Espíritos, mas não processou. Quando Allan Kardec fala que o mal não existe, ele está dizendo que o mal não é algo para ser combatido. Assim como, olha a analogia que está lá na Gênesis, assim como não se combate o frio. O frio é a ausência de calor, o mal é a ausência do bem, é a ausência de Deus, é a ausência da verdade. Não se combate o mal, então não se combate inveja, não se combate orgulho, não se combate vaidade, porque isso não existe em si, é a falta de alguma outra coisa. Eu ainda não sei se está claro esse raciocínio para vocês, e a gente vai ter que fazer essa construção para vocês entenderem o que é inveja, o que é arrogância, o que é orgulho, e a gente entender que eles não são coisas para serem combatidas. Na verdade, eles são a falta da verdade. A falta de Deus, a falta do amor, esse ainda, se não tiver claro, é um passo que a gente precisa dar. Né? Não combate o orgulho, não combate a vaidade, não combate a inveja. Nós estamos entendendo que existe um princípio bom por trás disso. Eu acho que isso ficou claro para vocês com os exemplos que eu dei. Né? Agora, a gente ainda precisa entender o orgulho com a falta. Se o orgulho não é um mal em si, qual é a falta de verdade que está por trás dele? A inveja, qual é a falta de verdade? A vaidade, qual é a falta de verdade? Para daí a gente construir esse raciocínio e ficar claro de uma vez por todas para vocês que a gente não combate essas coisas, porque o combater é formar mais máscaras.
É jogar para o inconsciente, e aí olha o nosso dano. Quando joga para o inconsciente, a coisa atua sem que seja percebido. A gente fere o outro sem ter percepção. Aí o egoísmo atua por via, né? O ego atua desgovernadamente. Então, quando você nega, quando você tenta não ser o máximo que você consegue fazer, é reprimir, e esse negócio vai atuar desgovernadamente. Eu preciso ter consciência dessas coisas, para daí eu entender que elas se transformam pela via da verdade. Então, para o orgulhoso, falta uma verdade que ele não tem contato. Para o vaidoso, falta uma verdade que ele não tem contato. Para o invejoso, falta uma verdade que ele não tem contato. E quando ele tiver contato com esta verdade, o ciúme se dissipa. Quando tem contato com essa verdade, o orgulho se dissipa. Quando tem contato com essa verdade, é a lógica do calor e do frio. Quando o calor está presente, o frio se dissipa. Não combate o frio, não existe como combater o frio. Não existe como não ser orgulhoso, não existe como não ser vaidoso, como não ser invejoso. Não existe um ponto neutro. Se ali está presente, é porque existe uma verdade que está oculta. Qual é essa verdade? E aí a gente muda toda a nossa lógica, que eu acho que é isso que a Ana está trazendo, a gente muda toda a nossa lógica de transformação moral. A transformação moral que a gente está falando é pela via do autodescobrimento e não pela via do combate a um mal que não existe em si. Temos mais 3 pessoas, Fabrício está aqui me pressionando, então vou parar de falar. Temos mais 3 pessoas. Um é só um comentário do Humberto, ele diz o seguinte: verdade, Ana. Muitas vezes achei que era um mau espírita por não ser puro de coração. A gente esquece que não é isso que Deus espera de nós no nosso nível. A próxima. Calma aí. O que não quer dizer que a gente não seja mau espírita. Pode ser por vários outros motivos. Vamos deixar bem claro, né, Humberto? Nós não somos mau espírita por este motivo. Talvez por muitos outros a gente possa ser, mas por esse não. Ok. A nossa próxima pessoa é a Daniela. Pode falar, Daniela. Na verdade, você já até falou bastante, Marlon, sobre, mas o fato, assim, que nem eu sou invejosa, e no momento que eu vou atacar aquela pessoa, eu travo e reconheço que não é a coisa certa de falar o comentário que talvez vá deixar aquela pessoa mal. Já é um passo, já é um caminho, porque ainda não é a transformação em si, né? Mas a É só visualização de conter que não para é a não ter ação mais correta. dano. Exato, é bem isso, Dani. É só conter para não ter mais dano disso que está ao meu alcance. Mas isso ainda não é transformação moral. Obrigada. A transformação moral, então, veja, como que transforma? Está lá no Livro dos Espíritos, o autodescobrimento. Então, a transformação desta inveja, ela só vai se dar quando eu descubro a verdade que está por trás e que eu não estou conseguindo aceitar. Quando eu aceitar a verdade que está por trás, quando eu incorporar o Deus que está por trás disso, então não haverá manifestação de inveja. Isso que nós estamos trabalhando, ótimo que a Daniela trouxe isso para a gente, isso que nós estamos trabalhando, lembra, a nossa discussão é aquilo que está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance, que a gente está vendo agora, é sentir estas coisas e conseguir não ser tomado pelo egoísmo para prejudicar o outro. Isso está ao nosso alcance. Ok. Isso já dá para fazer agora. Isso já é possível a gente lidar agora, tá o tempo inteiro atento aos nossos vícios e aonde está atrapalhando as nossas relações e aonde a gente pode dar uma segurada. Porém, o processo de transformação moral, ele vai se dar quando eu começo a me perguntar o que há por trás dessa inveja. Eu cuidei ali para que a coisa não desande, tá à minha altura. Mas a pergunta que precisa me acompanhar, que é o processo de transformação moral, é o que há por trás dessa inveja.
Quando eu entender o que há por trás, quando eu conhecer em mim o que há por trás da inveja, então ela se desfaz. É legal esse livro, gente. Eu acho tão maravilhoso essas coisas. Vai ficando tão claro. Depois você começa a ler nos livros e fala, gente, mas está aqui, mas está aqui. Olha, é Paulo falando, Pedro falando, Emmanuel falando, Joana falando, está aqui, está claro. Depois que você entende algumas coisas, você volta para os mesmos textos e você vê que Kardec estava falando disso. Tem mais gente, né, Fabrício? Tem. Manu, pode falar. Ai, gente, é tão lindo isso. Mas você fala assim, o Marlon, por que que não vê, né? Mas a gente esquece que a nossa visão do mundo, a gente olha para a letra, a gente olha para aquela, pra aquele, para esse conteúdo, mas a gente está vendo através de uma lente, né? E essa lente é esse conjunto de narrativa que já está implícito dentro da gente, esses símbolos culturais que a gente carrega, que a Ana estava falando. Então, quando a gente tira os óculos para dar uma limpadinha, ou até troca de óculos, né, é uma coisa que já está dentro da gente. Então, quando Jesus também fala assim, vocês não estão preparados para isso. Agora, naquela época, a gente não estava preparado para receber. Então, agora a gente está com outro óculos, a gente está trocando essa placa tectônica, esse abalo aí que a gente está dando, a gente está trocando de óculos, a gente vai ver de uma forma diferente. Mas, desculpa, me estendi aqui. Aquele negocinho que você estava tentando achar, eu acho, da vaidade, eu acho que é a questão 903. É errado estudar os defeitos dos outros. Não sei se era isso que você É estava. outra coisa legal, né? E aí o que que ele diz, né? Onde que está o erro, né? Não é errado desde que você queira melhorar a si mesmo, usar como exemplo, né, para você mesmo, para estudar os seus Se for para próprios apontar defeitos. o outro, se for para criticar o outro, se for para destruir o outro, aí é errado. Agora, se você usa disso para o seu crescimento, tá ótimo. Olha que legal. Claro, né? E esse lance também do autoconhecimento para é legal também, porque às vezes você tá ali, vamos supor no exemplo que você deu, você tá ali invejosa e você rebaixa o outro, aí, mas às vezes já aconteceu comigo, você dá aquela bola fora, mas você se sente mal, só que você não quer na frente de todo mundo lavar sua roupa suja ali, né? Você não quer admitir ali na frente de todo mundo, porque é humilhante. Mas não significa que a pessoa não esteja fazendo o trabalho interno. Então a gente não pode ficar julgando também. Ainda que a pessoa esteja dando a bola fora, às vezes ela está tentando, mas ela ainda está escorregando, né? Então cada um no seu quadradinho. Já tá difícil se manter bem nesse quadrado. Ainda vai querer se envolver no do outro. Não vai dar certo, né? Né? Obrigada, Marlon. Legal, Manu. E quem mais? Andréia, pode falar, querida. Andréia Ramalho. A gente falando da questão das paixões, né? Eu fui buscar aqui, porque foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava estudando esse item, o 228, do Livro dos Espíritos, né? Primeiro eu fui lá no dicionário ver qual seria o significado, né, de paixão. E o dicionário dizia sentimento ou emoção levados a um alto grau de intensidade. Então, ali ele fala em intensidade, não fala em ser bom ou mal. Na resposta da espiritualidade, no 228, ele diz, né, que com o invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões mais e só guardam a do bem. Então, faz sentido para mim com a definição, né, do que é paixão. Esse sentimento ou emoção elevado a alto grau de intensidade, né? Que existe a paixão boa, né? A paixão para o lado bom. Porque geralmente quando a gente fala em paixão, só pensa na ladeira abaixo, tudo de ruim, né? E aqui essa resposta da espiritualidade, eles falam, não, os espíritos elevados, né, na 228, eles guardam as paixões do bem. É só isso Eu acho que a gente lê ali, Andréia, quando a gente está lendo paixão, a gente lê pecado, né? A definição não é essa de paixão, né? A gente percebe como uma coisa
A palavra tem uma conotação negativa. Sim. Mas se E a aí, gente vai ver o eu digo que a significado e gente junta não com a resposta da espiritualidade, não é só é, negativo. não é, e quando você vai lá nas paixões, lá naquele capítulo da perfeição moral, que ele diz, não há um princípio mal em si, porque é criado por Deus para o bem, aí você tem que parar, se você levar a resposta a sério, você tem que parar e reorganizar toda a cabeça, toda a leitura, né? Mas a gente é tão danadinho que a gente não reorganiza e continua lendo desse mesmo jeito que você está colocando, né? Uhum. Temos duas pessoas mais, vamos ouvir essas duas pessoas, daí vocês param agora de propor alguma coisa, a gente vai continuar semana que vem, né? Então, quem que queria falar? Então, Desculpa, a Andréia terminou ou queria trazer mais alguma coisa, Andréia? terminou. Ok. Uma das pessoas, na verdade, é só um comentário, é o comentário da Débora. Ela diz o seguinte: esse raciocínio do Marlon traz tanto conforto. Tenho escutado muito nos centros espíritas que temos de combater o egoísmo e ser caridoso, trabalhar no centro espírita. Pouco se incentiva o autodescobrimento. Muito bom. E dando procedimento na última pessoa, é a Paula. Pode falar, Paula. Eu tinha preparado um monte de coisa para falar, mas eu vou cortar o que eu ia falar. Talvez eu deixe para a semana que vem. Mas me veio uma pergunta, uma coisa, de repente, para a gente olhar, que me interessa, é estudar a questão do controle. Porque a gente está falando das paixões, né? As paixões falam dos nossos desejos, dos nossos quereres. E o que a gente tem estudado até agora, né, é que elas são neutras, né? O problema é quando elas são excessivas. E eu entendo, então, pelo que a gente estudou, que elas são excessivas quando elas são prejudiciais para mim e para os outros, né? Mas como entender, que é semelhante com as outras perguntas, né, de quem entender o equilíbrio. Como entender o equilíbrio entre o que eu quero, desejo, ir atrás e o que está e as coisas que eu devo aceitar. Eu não sei se está claro, mas é questão de aceitação, qual que é o limite de aceitar e buscar o meu querer. Assim como tem o capítulo do Evangelho, né, que fala pedir e obtereis. Assim, é um assunto que eu gostaria, né, de ser explorado nas outras reuniões, se a gente puder. Tá bom, Paula. Gente, então, ficamos por aqui. A minha proposta para a semana que vem, eu estou imaginando que vocês estão aí com um monte de questões, vocês estão fazendo leituras, tem coisas mais para contribuir, isso é muito legal. Então, a gente deixa espaço para a semana que vem e vamos tentar, então, juntar com essa questão que está ficando clara, que é o entender o que há por trás, né? Então, até aqui a gente está olhando esse limite, que é o do prejuízo em relação ao próximo, e a gente está ficando com o desafio de entender o que tem por trás da minha vaidade. Porque se o que transforma é o autodescobrimento, eu só vou conseguir trabalhar minha vaidade quando eu entender o que há por trás dela. Eu só vou conseguir trabalhar minha inveja quando eu entender o que há por trás dela. Então, essa é a nossa busca. O que é por trás desses principais vícios morais? E aí, eu estou trazendo para vocês alguns exemplos desses vícios que a gente mais fala, mas acredito que vocês estão entendendo que é um raciocínio que se aplica a todas as questões, né? O não ferir o outro é o raciocínio que vai se aplicar a todas as nossas questões morais, e a busca pelo que há por trás é o que vai se aplicar a todas as nossas questões morais,
Tá? Então, vá fazendo um pouco desse exercício aí. Se você fizer o exercício, eu tenho certeza que vai te ajudar mais. Vá pensando aí, o que eu sou mais? Eu sou mais invejoso, mais vaidoso, mais orgulhoso? O que tem por trás? O que tem por trás? O que tem por trás? Porque quando a gente chega no que tem por trás, essas coisas tendem a ir se dissolvendo. Ok? Então, ficamos por aqui. Se vocês tiverem questões antes, já vai mandando para o Fabrício, que daí a gente já vai direcionando o estudo pensando nisso. Se não, nos encontramos no próximo domingo. Queria fazer um parentezinhos aí, só de uma coisinha que eu tenho pensado, compartilhar com vocês. Vocês têm um minutinho mais? Bom, quem não tem, sai pronto, né? Ninguém vai se ofender, né? Tenho visto as pessoas falando dessa nossa questão do vírus aí, e do vírus que veio trazer amor, que a gente tem que trabalhar o amor, que tem que trabalhar o amor e tal, e eu tenho pensado sobre isso, assim, né? Porque esse vírus, ele tá obrigando a gente a viver sozinho, em isolamento, distantes uns dos outros. Eu ainda não estou enxergando o convite para o amor, a não ser para os médicos que têm que trabalhar, para os velhinhos que a gente pode ajudar. Mas o que está me chamando a atenção é que esse vírus está confinando a gente em casa. Né? Esse vírus está deixando a gente sem os entretenimentos que a gente tinha, sem tantas distrações que a gente tinha, e alguns já estão se angustiando porque tem que ficar em casa, porque não tem para onde ir, porque não sabe mais o que fazer. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês, que eu acho que esse vírus tem um convite aí também para a gente se enxergar, para a gente se interiorizar, para a gente se distrair menos. E aí o que eu vejo de algumas pessoas é, ao invés de viver esse vou perceber melhor, aí começa a se perder nas redes sociais, fica comentando qualquer bobeira, conversando com todo mundo e não está entendendo que tem um convite aí de um para dentro, né? Então, eu acho que sim, esse convite vai trazer um processo aí de amor para a gente viver, que eu não sei ainda qual é. Mas o que a gente está vendo claro é que ele está dizendo, não saia. Né? O que esse vírus, hoje, em termos de sintoma, está dizendo para a gente é não saia. E aí eu lembrei da frase do Jung, por isso que eu queria juntar e deixei para o final do nosso encontro, porque o Jung diz assim, não saia. Na verdade, não é ele que fala, né? Esse é um texto que está naquele livro Memória, Sonhos e Reflexões, que ele diz que é um adágio alquimista. E ele vai dizer assim, não saias. É no interior do homem que habita a verdade. Então, eu estou pensando esse vírus dizendo para a gente não saia, e ao mesmo tempo fazendo uma leitura de que a gente está vivendo um convite para o interior, para o nosso interior, que é onde habita a verdade. Deixo essa reflexão para vocês pensarem. Um ótimo final de semana para vocês e até nosso próximo domingo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Até domingo que vem.